tá? De ir, de fazer um enfrentamento, de sentar junto, de propor, tá? A questão principalmente da situação de cada funcionário. Tá, por favor, lembrem disso, tá certo? Não consegui resolver o problema, é verdade. Tá? O problema continua, contudo, tá? Ficar jogando, xingando a gente o tempo todo, isso não resolve. Tá? No sentido de garantir alguma coisa. Mas a partir do momento... Um monte de trabalho, tô sempre à disposição. Depois da quinta reunião, não fui procurado por ninguém aqui. Tá? Eu estou fazendo todos os dias, bem bacana. Atendo todos. Na gestão passada, teve mais 16% para quem recebia acima de 700. E por que nós que recebemos 678 porque realmente 15 centavos? Então, veja só, meu amigo, proceder como que o concurso foi feito de uma forma enviesada, justamente criou um problema no plano de carreira de quem entrou e de quem estava. Não, isso aí é problema de isso aí, não adianta não. E agora somos não tem contra e a favor. Tem que ter clareza dos números. Tem que sentar e discutir. Se nós estamos veja só, o que resolve tá na prática? Ficar aqui não resolve. Resolve. Você disse que o professor tem para fazer projetos. Projeto de não tem, gente. Gente, por favor, leiam. Vereador, em termos de dinheiro, ele indica. Mas deixa eu falar. Deixa eu falar. Vamos conhecer. Olha aqui, mas o que a gente quer falar... Isso é uma questão legal. Ó, esses projetos que o prefeito manda pra cá, a partir do momento que vocês, vereadores, falam, não, enquanto não resolver o problema da saúde, da educação, não é que vamos falar nada. Aí eu quero mais o que vai fazer. Funciona. O senhor lambeu as botas do prefeito o tempo todo. Vamos conversar com gente com gente... Não lambi, sempre tive independência. Eu gostaria... Eu só queria te pedir uma coisa, esclarecimento. Que a gente tivesse minimamente um bom senso de analisar a partir dos dados que se tem. Mas os dados só um pouquinho, contesta os dados, tudo bem. Vamos ver, qual que é o problema dos dados? O que eu me comprometo a fazer? Trazer de novo a equipe econômica para a mesa de negociação para dizer, os dados nós estamos contestando por isso, por aquilo. Então vamos lá, vamos contrapor os dados. Qual é o meu compromisso com vocês? De chamar a equipe econômica para sentar, para analisar os dados que estão sendo contestados. Tá certo? No sentido que, tem uma diferença de valores que vocês estão apresentando, é isso? Tem um documento falando sobre isso? Então, compromisso, trazer a equipe econômica e dizer, olha, tem aqui uma contestação dos números. Então vamos discutir, qual é essa diferença? Por que tem essa diferença? O Conselho Municipal de Saúde pediu a presença do senhor Delfino para explicar justamente isso. Ele não foi. Eu estou dizendo o seguinte, me comprometo a chamar, não só o Delfino, a equipe econômica para sentar e fazer a discussão. Essa semana ainda? Essa semana, se vocês quiserem, quarta-feira. Não, eu quero... Peraí, só um pouquinho. Vou atrás disso para tentar. Só um pouquinho, basta falar. Eu só quero outro comprometimento por sua parte. Porque foi uma atrocidade e até agora eu não vi vereador nenhum se levantar contra essa atrocidade. Eu esperei que fosse você, como presidente de sindicato, como sindicalista, que impedisse essa atrocidade que foi o corte de ponto de pessoas alimentar, caráter alimentar de pais e mães de famílias estão passando necessidade de viver na base de cesta básica por uma coisa que você sabe que é direito. Então, assim, eu só quero saber o porquê que você, como sempre foi de bom senso, que sempre teve, Kiko, como você não se posicionou como essa contestação? Não, é verdade. Como sindicalista, eu quero dizer que em 1990, eu tive 17 dias do meu salário cortado. Tá certo? Como sindicalista. Pois é, já vivi essa situação na prática. É. Claro que é ruim. Só que a gente, da mesma forma que eu estou aqui, mais recebendo vaias do que aplausos,
tá certo? Existem ônus e ônus quando a gente assume algumas posições. Nesse momento, eu vivo o momento do ônus, mas não vou esconder a cara. Vou discutir com vocês, vou atrás, no sentido de se apresentar os números. Mas não queiram, por exemplo, colocar a marca que o vereador, que não tem o poder econômico, que ele vai conseguir definir isso. Mas ele tem a obrigação de fazer o trabalho de representar. E isso eu vou fazer. Volto a lembrar, nas reuniões anteriores que nós estivemos, uma das lutas que eu pedi era a organização gerencial da situação de cada um, tendo em vista a questão de licenças-prêmios, tendo em vista a questão de periculosidade, tem uma outra insalubridade, para que se organizasse um cronograma, para se ver qual era a situação, tivesse as equipes para fazer isso e se determinasse. E a outra coisa foi a luta para garantir, no mínimo, a recomposição salarial naquele momento. Em todas as reuniões, o que eu pedi foi, no mínimo, que se conseguisse a reposição salarial. Infelizmente, não se conseguiu. Pensa que se fica feliz com isso? Claro que não, isso é desgaste. Tá certo? Isso está posto. E eu estou enfrentando isso. Particularmente e junto com os meus colegas. Mas não fico me escondendo. Tá certo? E vou fazer esse tipo de enfrentamento. O que eu não posso e não vou assumir esse compromisso seria demagogo da minha parte de dizer, o prefeito vai dar um aumento amanhã. Não, mas isso eu não vou fazer. Em relação ao corte de ponto, quer dizer, como se pode negociar a questão do corte de ponto? Vamos tentar ver. É possível um acordo? De que automaticamente ou numa outra situação se garanta a reposição desse dinheiro dos dias parados. Posso ser porta-voz dessa discussão. Volto a dizer, de não se garantir, nós não estamos falando judicialmente, nós estamos falando de acordo. Mas a gente De acordo, alguém falou judicialmente, estou falando de acordo. Tá certo? E para isso tem que ter um mínimo de boa vontade das duas partes. Todo contrato e todo acordo exige que as duas partes transigam e tenham capacidade de abrir e fechar alguma possibilidade. Então vamos eu sou abrir sindicalista toda a vida. A questão é que você consegue, tudo que você reivindica, você... É 51 dias. Não, o prefeito nunca houve uma proposta dentro, ou nem que seja uma contraproposta dentro da nossa, da proposta que foi isso. Ele só fala, o ano que vem a gente vai ver. Nós protocolamos hoje uma outra proposta para o prefeito. Foi protocolada hoje à tarde. Então vamos abrir esse ponto que você disse aí agora. Manda ele devolver o nosso dinheiro, pede para ele devolver o nosso dinheiro e a gente volta a trabalhar e vamos conversar. Vamos ficar conversando. Mas isso decidido amanhã na escola. Vamos fazer uma coisa seguinte. Você é mais do que vereador, porque você ajudou a colocar esse prefeito lá dentro. Foi graças aos 10 minutos do PT, porque foi com a sua entrada nele que ele ganhou 10 minutos de televisão. Ganhou uma... Você sabe que era, você sabe que você estava sendo... Olha, hoje eu fico envergonhada de ter votado várias vezes no prefeito aqui. Hoje eu fico... duas. Ter votado você várias vezes. Hoje eu fico envergonhada, infelizmente. Você sabe, a vergonha é muito grande. Tanto que, de novo, eu estou mostrando que eu não me escondo atrás de nada. Não esconde, mas não negocia. Não estava só Gente, falando do maior. falando? Mentira. Do maior. Olha, tá desinformado, tô falando. Não, Participei de desinformado. 5 reuniões Aqui. justamente para garantir essas coisas, gente. Não troque as Fico ideias. envergonhada de ter votado várias vezes no Tudo senhor, bem, várias vezes mesmo, não nego. Levantar a Agradeço, bandeira. Tudo bem, você foi sincera. Eu espero que o seu voto seja melhor depois. Então, um compromisso de pelo menos, conversar com o prefeito, e tentar negociar a questão do corte de ponto. Vou tentar fazer isso amanhã cedo. E vamos tentar agendar a nossa reunião para quarta-feira. Qual é o melhor horário? Qualquer horário que você marcar, nós estaremos. Então vou fazer o seguinte, eu continuo sendo trabalhador da educação. De manhã eu estou na universidade. Então vou marcar para as 2h da tarde, tá certo? Me comprometo em fazer todas as coisas, trazer a equipe econômica para cá, com todos os números, para discutir essa contestação do número que não bate, segundo o que vocês estão apresentando. Tem que ver o que a equipe econômica vai dizer sobre isso, evidentemente.
tá certo? E tentar negociar essa questão do corte de ponto. O que eu posso dizer ao prefeito? Que retirando o corte de ponto, tá, se volta para continuar negociando, seria nesse sentido? Ah, eu quero... Tem que decidir amanhã na quarta-feira, quando a gente fizer a reunião, a gente vai ter essa resposta para você. Não só, assim, então, veja só, então o que eu me comprometo a dizer ao prefeito? Caso, olha, observe o seguinte, ao senão, caso haja da parte da prefeitura o trabalho de rever a questão do corte de pontos, tá certo? Tá, que há a possibilidade, veja só, há a possibilidade dos servidores da saúde interromperem a greve e continuar negociando, trabalhando. Desde que existe proposta pautada, não só corte de ponto. Veja só, eu falei o que foi dito aqui. Não, é porque nesse primeiro Porque momento. na verdade já existe um dissídio protocolado em que a gente pede para que o desembargador faça uma audiência de conciliação entre o prefeito e a gente. Então o que a gente pode fazer é se devolve esse dinheiro, a gente continua negociando e esperando essa decisão desse dissídio. Nós vamos fazer a assembleia amanhã. Tem assembleia, amanhã haverá assembleia, vai ser assembleia, decide, vê o voto de todo mundo e na quarta-feira a gente vem e senta com o professor Kiko e os demais que for participar. Olha, quero dizer que eu não estou fazendo isso nem como líder do prefeito. Estou fazendo apenas como vereador dessa casa de Eu vou dar a minha opinião. Não, eu vou dizer aqui a minha opinião. Eu acho que, com todo respeito aqui pelo Kiko, nós somos companheiros de longa data, né, tem muito respeito, mas eu acho que no ponto dos valores que foram descontados, eu acho que a Câmara, Kiko, pode ser intransigente com o prefeito, porque nós temos mecanismos aqui na Câmara que nós podemos aplicar o regimento da Câmara e os projetos tramitarem aqui 20, 30 dias legalmente. Eu acho, é a minha opinião, que com dinheiro de salário, com isso não se brinca. Então não dá para transigir, para dizer assim, não, nós vamos esperar, nós vamos negociar com o Beto. Não. Hoje, Kiko, vou falar para você aqui. Havia, e eu vou dizer para vocês, o Celso está aqui, o requerimento está ali, havia uma propositura de vários vereadores aqui, e mesmo da bancada de sustentação, de nós fazermos uma indicação para que o prefeito sentasse com a categoria. O Celso sabe, se vocês quiserem perguntar para o Júlio, está aí, para vários vereadores aqui, nós não levamos isso ao conhecimento. Por quê? Porque a gente está sentindo, no aspecto do descontar, do trabalho, eu acho que isso não dá para transigir com isso, não dá para fazer disso, não dá para fazer. Então a Câmara tem mecanismos, eu acho que passou da hora, eu não vou dizer que nós vamos meter os pés pelas mãos e dar um aumento que não está dentro da nossa competência, tudo bem. Agora, quanto ao desconto dos dias, isso a Câmara pode intervir legalmente, usar um instrumento aqui que a gente tem à disposição, que é o regimento. Os projetos vão chegar, nós vamos fazer tal qual diz o regimento. Isso implica nos projetos tramitarem 30, 40 dias aqui dentro. E ninguém pode fazer nada a esse respeito. Então eu acho que a postura da Câmara em relação aos dias trabalhados deveria ser essa. Nós deveríamos aqui, com todo o respeito pelo Kiko, costumeiramente, todos sabem, eu gosto de acompanhar o que é um negociador, é uma pessoa capacitada, mas o meu posicionamento é que a Câmara, vamos conversar amanhã com os demais vereadores, o Celso está aqui, os outros colegas, para que o dinheiro dos dias descontados sejam imediatamente restituídos aos funcionários. Concordo também. O que nós estamos querendo... Nesse ponto eu discordo de nós. O que nós queremos da Câmara é essa garantia, porque o direito de greve, vocês mesmos sabem, é um direito nosso. E essa penalidade de descontar o ponto foi uma arbitrariedade. Se vocês garantirem, enquanto vereadores, que vão se posicionar para impedir esse tipo de arbitrariedade, e é isso que nós viemos aqui hoje, estamos querendo, o pessoal até sugeriu porque tem gente que está sem pagar aluguel, tem gente que está sem luz, água, de mudar para cá. De mudar esse pessoal que está em nossa função. Aquilo foi simbólico, entre aspas. Eles estão querendo mudar
mudar pra cá porque não tem como pagar. Então, assim, ó, Marta, Então, peraí, o que nós estamos pedindo é que a Câmara garanta esse direito nosso de fazer greve, ter o nosso salário respeitado. Ó, O restante a gente eu vou dizer aqui para vocês, eu não sei se essas pessoas continuarão como havia, mas nós tínhamos aqui garantido os votos do Celso, que nós já havíamos conversado, do Mandioquinha, do meu colega o Valdeir, o Paulo Sérgio, o doutor Paulo Rai. Todos esses votos já estavam, o Pebinha, né? Todos esses votos, todas essas pessoas já haviam se manifestado hoje, nós havíamos conversado, no sentido de nós darmos esse encaminhamento. Eu, evidentemente, que passei a tarde inteira costurando essa situação, conversando com os colegas. Por quê? Há que se tomar, é o nosso entender, a gente entende perfeitamente a situação do prefeito. Em alguns pontos, eu sou honesto, em alguns pontos eu até... O primeiro ano a gente sabe que é uma dificuldade, eu também entendo, mas existem algumas coisas que não dá para transigir, salário não dá para esperar. Já se ganha muito mal, já se recebe muito pouco, então assim, ter isso descontado e correr o risco, porque eu ouvi dizer, eu não posso garantir, eu ouvi comentário de bastidores aí, que talvez a liminar que vocês tinham que garantir o não desconto do ponto tivesse sido cassada hoje. Você sabe disso? Foi revogada? Não, eu estou dizendo, Marta, eu quero dizer isso para dizer o seguinte, porém, nós vereadores, eu acho que nós podemos dizer, prefeito, peraí, nós vamos estabelecer uma regra para o jogo. Nós não aceitamos que faça desconto salarial. Essa é uma regra mínima a ser observada por quem está lutando. Vamos procurar dialogar, vamos procurar as conversas, mas a esse ponto nós não chegaremos. Por quê? Salário é dignidade, é sobrevivência. Hoje a gente está aqui, mas muito do que vocês que sabem aqui da nossa vida pretérita, sabe você que é uma pessoa, sabe que a gente já sobreviveu de salário mínimo e sabe o trapézio que precisa fazer por isso. Então a minha propositura, e eu vou falar com os colegas, é que para amanhã a gente procure uma reunião com o prefeito e fala, prefeito, é o seguinte, nós vamos, sente com o pessoal, faça a restituição dos valores, vamos fazer um acordo de que não se fará mais esses descontos e aí a gente tenta sentar. Eu tenho uma proposta que é minha, eu disse isso para vários colegas hoje, tanto dos funcionários quanto do prefeito. O que nós temos visto? Faz assim, ó, nós estamos dentro da lei de responsabilidade fiscal. Tudo bem, mas alguém saberia me dizer, se der o aumento que vocês querem, qual que seria o impacto disso na folha de pagamento? Joãozinho, hoje, depois que vocês voltaram na sessão passada, aquelas... Hoje não impacta mais. Adicional noturno na folha de responsabilidade não impacta mais. Insalubridade. Então, todos esses adicionais hoje não vai entrar mais na folha de pagamento. Entra como verbas indenizatórias. Essas questões que nós temos que chamar, sentar. Essa é a minha posição. Não pode, igual eu já disse. O requerimento que estava para ser por apresentado, que é a indicação que estava para ser feita, até a hora da suspensão da sessão, até nós ficamos todos decepcionados. Eu até fiquei um pouco triste, porque eu disse, olha, na intransigência não adianta, a gente não vai resolver, porque o negócio é o diálogo, é a conversa. Fiquei até entristecido ali no meu canto, falei, bom, passou da hora. Mas então amanhã nós vamos nos reunir, eu vou procurar o pessoal hoje, os colegas, vou falar daqui a pouco com o Kiko, com o Miguel, para a gente tomar essa postura, para que a Câmara possa tomar essa postura de intermediador, estabelecendo limites. E o limite para o prefeito, que eu sinto que nós devemos fazer, é esse, para o prefeito. Por favor, sem cortes. E essa conversa nós vamos ter ela hoje aqui, né? Exatamente, tá? Então todos os colegas aí... E mediante essa garantia do lado de vocês, a gente garante vir para cá com os ânimos mais amenos, sem discussão, ó, de boquinha fechada, todo mundo, porque se vocês garantirem que o direito à greve nosso, de manifestação, e o direito ao nosso salário durante essa manifestação, a gente garante aqui... Não, pois é, a gente garante... Não, porque aí a negociação sai da mão deles, é com o prefeito. Eles vão garantir o que é um salário nosso, que o pessoal não pode ficar sem comer, vivendo de cesta básica. É isso que entristece, a gente vê gente aí sobrevivendo hoje. E já está aproximando o próximo também, né? Não, R$20.
Pessoal, só para objetivar, né? Quer dizer, o Joãozinho trouxe dados novos. Infelizmente, isso não havia sido conversado comigo. Tá, quer dizer, eu não sabia desse. Você estava ocupado. Não foi conversado, tá certo? Então, quer dizer, o que vai acontecer é uma tentativa de se costurar o que foi dito por mim, tá? O que depois o Joãozinho acresceu, tá certo? Numa conversa que tente minimamente, tá? Garantir que esse dinheiro volte para as contas bancárias de vocês. E que nem desconto tá, o outro. tá. E a partir disso a gente volte à mesa de negociação para falar de diferença, falar de, né? Mas com vocês, desde que haja um compromisso de garantia em relação ao salário, com vocês negociando, trabalhando. Tá? Então é essa. Ainda, só que eu sei, tá? Qual que é o detalhe? Tá? Vocês estão levantando a proposta, mas ainda precisa do aval, tá? Dos profissionais por meio de assembleia. Isso vai ser feito amanhã às 4 horas, viu, pessoal? Então, aí, por favor, tá? Quando for, por volta das 14 horas, eu peço para a presidente entrar em contato novamente, tá, para ver se a gente conseguiu avançar, se a gente consegue estabelecer um outro parâmetro de negociação. Certo? Então é isso. Duas horas. Tá, 2 horas, pode me ligar, pode vir aqui. Tá, eu vou tentar, na parte da manhã, tá, ter uma conversa sobre isso. Tá? Depois da manhã já pode ficar. Depois da manhã. Porque aí você já tem a sua posição e nós